Quando é eleito, o presidente da República tem grandes poderes e grandes responsabilidades. Ele precisa decidir os rumos da política econômica e das relações internacionais do país, o que tem impacto na vida de milhões de pessoas. São decisões tomadas em nível estratégico mais alto, e cada uma dessas dimensões constitui um ato discricionário dessa autoridade. Mas o que é um ato discricionário? Em primeiro lugar, ele é uma espécie de ato administrativo. Em episódios anteriores, discutimos o conceito de ato administrativo e as suas principais características, entre elas a imperatividade, isto é, a capacidade de impor obrigações a outras pessoas, independentemente de sua vontade. A gente colocou na descrição desse vídeo os links para cada um desses vídeos. Dá uma olhadinha. Neste episódio, vamos explorar o que diferencia os atos discricionários, principalmente em relação aos atos vinculados, o seu oposto entre os atos administrativos. Essa diferenciação é importante não só para compreender a variedade da atuação estatal, mas também para enxergar que essas categorizações possuem consequências práticas. Essas classificações, muitas vezes, são chatas, mas são úteis e funcionais. Acredite! Mas antes de iniciar esse assunto, se você gosta do nosso trabalho, não deixe de assinar o canal e clicar no sininho aqui embaixo para ser notificado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Não custa nada, você não gasta nem um segundo e é muito importante para o crescimento do canal. E não esqueça também de acompanhar nosso canal no Instagram, @amáquinapublica, e no Twitter, @amáquinapublica. Tem muita coisa boa que compartilhamos apenas por lá. O artigo 37, caput da Constituição Federal, estabelece as principais diretrizes de funcionamento da administração pública. Entre elas está o princípio da legalidade, que impõe que o poder público pode agir apenas quando previamente autorizado por lei. Trata-se de uma importante conquista civilizatória e constitui uma das principais distinções entre o Estado de Direito e o Estado absolutista. Nesse contexto, diferentes leis concedem diferentes graus de liberdade para o gestor, para decidir como ele deve proceder na realização do interesse público. Lembre-se, sempre, não é a vontade da autoridade que estabelece o que ela pode ou não pode fazer, mas sim a lei, que deve ser anterior ao ato a ser praticado. Assim, sempre que você duvidar da legalidade de um ato, de um comando de uma autoridade pública, deveria ser perfeitamente normal perguntar qual é a lei que dá fundamento para essa conduta. A gente sempre tem que encontrar a lei que fundamenta as decisões. Porém, vivemos num país ainda com uma cultura autoritária, e muitos servidores públicos, infelizmente, enxergam qualquer questionamento como um ato de afronta e até mesmo com a prática de um crime de desacato. Eles estão errados, muito errados. Só há desacato quando a intenção da pessoa for ofender o funcionário público, e não quando o cidadão simplesmente fizer uma pergunta para a autoridade, ainda que formulada em linguagem mais rústica ou rude. Vivemos em um país muito desigual, e, frequentemente, os que mais precisam da máquina pública são os que menos dominam a linguagem culta e o discurso jurídico. No entanto, em uma república, todo funcionário público deve estar disposto a prestar contas das suas ações que realiza no exercício da sua atividade na linguagem mais acessível possível. Somente ditaduras esperam que seus agentes sejam obedecidos de maneira cega e acrítica. O Brasil, felizmente, é hoje uma república, mas temos muito ainda a caminhar. Assim, a depender da liberdade de ação que a lei confere ao gestor, no momento de tomar uma decisão, esses atos podem ser chamados de atos vinculados ou de atos discricionários. Chama-se de ato vinculado quando o servidor público não tem margem de decisão. Se estão presentes os requisitos, ele é obrigado a decidir de determinada maneira. Ainda que no seu coração ele entenda que o interesse público, ou mesmo a moralidade, seria melhor servido pela máquina pública se tomasse outro caminho. Não tem outra maneira. Um exemplo de ato vinculado é a licença de funcionamento dos estabelecimentos empresariais. Se o empresário cumprir todas as exigências, o poder público é obrigado a lhe conceder a licença. Caso contrário, o particular poderá obrigar a administração pública a proceder como a lei ordena.
por meio de instrumentos jurídicos como o mandado de segurança. Em resumo, bem resumido, o mandado de segurança é uma ação que a pessoa pode ajuizar quando o seu direito líquido e certo for violado por um ato legal de uma autoridade pública. Sou um pouco misterioso? Não se preocupe. O mandado de segurança será também objeto, no futuro, de um episódio específico aqui no canal. Por sua vez, no ato discricionário, a lei atribui ao gestor a liberdade de tomar a sua decisão conforme o seu juízo de oportunidade e conveniência. Mas o que é o juízo de conveniência e oportunidade? O juízo de conveniência refere-se à escolha do conteúdo e da intensidade do ato administrativo. Por sua vez, o juízo de oportunidade relaciona-se com o momento e o motivo pelo qual o ato administrativo será praticado. Assim, o juízo de oportunidade tem a ver com quando e o porquê do ato administrativo ser realizado, e o juízo de conveniência com seu conteúdo e com sua finalidade. A fusão do juízo de conveniência com o de oportunidade é chamado de mérito administrativo. Por exemplo, quando um governador escolhe uma pessoa para ocupar o cargo de comissionado de diretor de um hospital público, trata-se de um ato discricionário, desde que o escolhido possua as qualidades para ocupar esse cargo. Os atos discricionários são importantes, porque é inviável a lei antever, de maneira prévia e abstrata, toda a infinidade de situações que podem surgir no dia a dia de um órgão público. Aliás, mesmo se fosse possível fazer esse tipo de predição, dificilmente a solução indicada nessa norma seria a melhor solução para toda e qualquer situação apresentada perante o agente público. Se é difícil programar o cardápio para as refeições da semana na sua casa, é muito pior antecipadamente conseguir enxergar todas as melhores soluções para todos os possíveis problemas com que os agentes públicos podem se defrontar em cada uma das repartições públicas espalhadas pelos 5.570 municípios brasileiros. Some-se a isso a velocidade com que as mudanças sociais e tecnológicas ocorrem no mundo contemporâneo, marcado por constantes e revolucionárias inovações técnicas, especialmente nas áreas da tecnologia da informação e da biotecnologia. O legislador não tem como prever tudo o que vai acontecer em todo lugar, em todos os tempos. E é por isso que a liberdade confere para o gestor um espaço para construir as melhores soluções para o caso concreto. Porém, não podemos confundir discricionariedade com arbitrariedade. No nosso exemplo, se o governador escolher uma pessoa sem qualquer experiência pertinente para ser o diretor de um hospital público, tão somente em razão dele ser seu amigo, ele terá praticado um ato arbitrário e não um ato discricionário. O poder discricionário do gestor público deve ser exercido dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, o ato discricionário deve ser legal, impessoal, moral, publicizado e eficaz. Isso é, deve preencher todos os princípios da administração pública estabelecidos no artigo 37, caput da Constituição Federal. Sem isso, não existe discricionariedade, mas sim arbitrariedade, abuso de poder e patrimonialismo. Aliás, temos uma série de vídeos sobre os diferentes modelos de gestão pública que vão te ajudar a entender mais sobre as dificuldades de superarmos a nossa herança de autoritarismo e clientelismo em nossa máquina pública. Como sempre, os links estão aqui embaixo na descrição. Pessoal, a imensa força do Estado não serve para atender aos interesses e aos sentimentos dos donos do poder. Serve para atender o interesse público, o bem do conjunto da sociedade. Assim, o funcionário público praticará o crime de prevaricação caso utilize a sua função pública para satisfazer o seu sentimento ou interesse pessoal, ainda que o ato em si seja regular do ponto de vista objetivo. A autoridade pública não pode dar um jeitinho para ajudar os amigos. Deve tratar a todos com impessoalidade, igualdade, civilidade e justiça. Gente, os atos discricionários podem ser objeto de controle pelo Poder Judiciário? Sim, podem sim, mas não seria intromissão de um poder sobre outro? Uma violação do princípio da separação dos poderes? Não. Em uma república, todo ato estatal deve ser suscetível de controle. Porém, no caso dos atos discricionários, esse controle deve respeitar o mérito administrativo em razão, precisamente, do princípio da divisão de poderes.
Ou seja, o legislador concede ao gestor público um âmbito de liberdade no seu processo de tomada de decisão. Se a decisão do gestor foi tomada dentro dessa margem, tudo certo, não cabe intervenção do controle judicial, mas apenas do controle de efetividade e economicidade por parte dos tribunais de contas e do controle político, exercido pelo Poder Legislativo e pela sociedade civil, incluindo aí, no conceito de sociedade civil, os veículos de mídia. Essa diferença decorre de cada um desses mecanismos de controle da máquina pública ter um âmbito de atuação diferente. Exploramos mais essas questões em nosso episódio específico sobre as formas de controle da administração pública, cujo link, novamente, está aqui embaixo na descrição. Nessa discussão, pessoal, o mais importante é lembrar o seguinte: a função dos órgãos de controle é fiscalizar a atuação do gestor e não se substituir a ele. Assim, caso em um processo o juiz verifique a legalidade de um ato administrativo, ele deve anular o ato e ordenar que o gestor realize um novo ato, dessa vez dentro da moldura da legalidade, ao invés de ele mesmo, o juiz, realizar esse ato, especificamente quando esse ato for discricionário, pois ele envolve um juízo de oportunidade e de conveniência que está totalmente fora da esfera de atuação e de controle do Poder Judiciário. Por vezes, é possível que o juiz realize diretamente providência pretendida pelo particular, pelo interessado, quando a conduta atacada for referente a um ato administrativo vinculado, uma vez que a tomada de providências imediata torna mais célere a satisfação do direito violado, sem prejuízo relevante para a separação dos poderes dentro da máquina pública. Esse ato será realizado de qualquer maneira, sem margens para variações. Todavia, essa deve ser uma situação excepcional. Repita-se: como regra, o juiz não deve se substituir ao gestor. Não se trata de discutir quem tem mais legitimidade, o juiz ou o governador, o prefeito ou o presidente. É infantil o argumento de que o juiz não foi eleito e, portanto, não sabe fazer isso ou aquilo. A legitimidade de cada um dos poderes decorre da Constituição. E é a Constituição que realiza a divisão primordial de tarefas dentro da máquina estatal. A atuação de cada agente público será legítima se respeitar esse arranjo constitucional e cada um ficar no seu quadrado. O problema maior é saber quais são os limites do mérito administrativo em termos de razoabilidade e de proporcionalidade. Isso porque não existe dúvida de que um ato administrativo desarrazoado e desproporcional não é um ato discricionário, mas sim um ato arbitrário. E, nessa medida, suscetível a controle pelo Poder Judiciário. Porém, os termos razoabilidade e proporcionalidade são termos extremamente vagos, o que cria uma enorme zona cinzenta onde a possibilidade ou não de intervenção judicial é controversa. Essa possibilidade de controle alcança inclusive os chamados atos políticos ou atos de governo, que nada mais são do que atos discricionários realizados por autoridade política, como presidente, ministros, governadores, prefeitos e secretários. Esses atos possuem um elevado grau de discricionariedade, pois envolve frequentemente decisões em nível estratégico. O poder público subsidiará ou não as passagens de ônibus? Como será organizada a fila para acessar os serviços de creches? A máquina pública vai investir recursos na construção e operação de postos de saúde ou de hospitais? Essa ampla liberdade da autoridade política não impede que os seus atos sejam submetidos ao controle, inclusive pelo Poder Judiciário. Há quem defenda que esses atos seriam livres de qualquer forma de controle. Porém, é inadmissível em uma república a ideia de que atos estatais são livres da possibilidade de fiscalização e impugnação. Esse é mais um resíduo autoritário que devemos expurgar do nosso discurso político e jurídico. Classificações são úteis para nos ajudar a enxergar o quão variada é a realidade, mas elas são apenas pontos de partida. Não deve se tornar uma venda que bloqueia a nossa visão para a veredade dos fenômenos que acontecem no mundo da vida, inclusive na máquina pública. Dito isso, os atos discricionários e os atos vinculados inserem-se num espectro de gradação em que os tipos ideais de ato vinculado e de ato discricionário ocupam os extremos, e o espaço intermediário é ocupado por atos discricionários com diferentes graus de vinculação. E é no meio desse caminho, essa distinção é muito sutil. É importante entender isso, porque a diferenciação entre atos discricionários
e vinculados é essencial para o processo de tomada de decisão da máquina pública. A autoridade pública não pode tudo. Está limitada pelo âmbito de liberdade estabelecido pela lei. E não se pode perder isso de vista quando se trabalha para tomar parte desse processo de tomada de decisão, seja como funcionários públicos, seja como integrantes da sociedade civil. É nossa responsabilidade trabalhar por uma administração pública cada vez melhor. Afinal, eu, você, nós somos a máquina pública. E se quiser saber mais sobre os administrativos e direito administrativo, não deixe de conferir os nossos vídeos lá no canal. Tem muita coisa boa lá e muita coisa ainda por vir. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!